Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema de dependência afetiva ou dependência emocional. Primeiro vamos entender então o que é e o que não é dependência emocional. É importante a gente começar por aí, até porque dentro da nossa cultura existe uma certa romantização desse amor dependente. Provavelmente você já deve ter ouvido frases e declarações de amor em filmes dizendo: "Eu não vivo sem você, você é a minha vida. Minha vida não tem sentido sem ela", ou "eu preciso de você". Então a gente acaba naturalizando essa ideia da dependência dentro do amor, como se isso tornasse o amor verdadeiro ou intenso. Só que não. Mas aí você pode estar se perguntando: ué, como assim, Gabi? Já teve um outro vídeo aqui no canal que eu falei sobre os tipos de apego. Se você acompanha todos os vídeos, você já deve ter visto esse. E aí você lembra que lá naquele vídeo eu falei sobre os tipos de apego, dizendo que, a princípio, o apego, uma certa dependência nas relações, é natural. E isso é verdade. Lá a gente estaria falando de um apego seguro, que seria o apego saudável. Tanto que os outros tipos são apegos disfuncionais, o apego ansioso e o apego evitativo. Tanto que é até melhor a gente usar essa outra palavra realmente para designar esse apego, que seria uma dependência natural, e não usar a palavra dependência. O apego ele faz parte da nossa forma de se vincular como seres humanos, e isso realmente é natural e esperado. Já quando a gente está falando da dependência emocional, isso está muito mais atrelado a entender que é quando a pessoa ela não consegue abrir mão de uma relação, ainda que essa relação já seja bastante nociva ou já esteja fazendo mal de alguma maneira. Ou seja, não importa quão ruim esteja a relação, é quando a pessoa não consegue finalizá-la. E isso pode ser devido à pessoa não conseguir se imaginar lidando com o abandono, ou até mesmo por ter alguma crença distorcida em relação ao amor, no sentido de que eu não consigo terminar porque eu ainda gosto da pessoa. Para ficar mais claro, a gente pode fazer uma relação da dependência emocional com uma farmacodependência, por exemplo. Nesse caso, fica claro da gente perceber que um viciado, ele precisa conseguir deixar a droga independente da sua vontade. No caso de um paciente adicto, como esse caso da droga, por exemplo, a terapia vai auxiliar muito mais a pessoa a desenvolver um autocontrole para que mesmo ainda necessitando daquilo, ela consiga ir contra esse sentido de urgência e necessidade. Ou seja, nesse caso, predominaria o entendimento de que aquela situação está fazendo mais mal do que bem. E aí a gente buscaria desenvolver recursos para conseguir abrir mão dessa necessidade imediata em prol de um benefício que vai ser melhor a médio ou longo prazo. No caso do amor, faça essa mesma relação. A partir do momento que aquela relação não está mais fazendo bem para a vida da pessoa, ela deveria considerar esses aspectos. Além disso, é muito importante a gente entender que o amor em si, o gostar da outra pessoa, não é o único elemento importante dentro de um relacionamento. Ele é, sem sombra de dúvidas, o essencial, praticamente o básico. Dificilmente a gente vai se relacionar com alguém que não tem esse elemento, que a gente não goste. Mas ele é só o ponto de partida. A gente vai precisar analisar outros aspectos, como respeito, comunicação, parceria, humor, ideologia, interesses, objetivos. É importante a gente fazer um adendo que nem toda relação que tem uma troca de dependência emocional necessariamente é uma relação ruim ou que está fazendo mal. Aqui a gente está frisando essa ideia, de que, levada às últimas consequências, a dependência emocional é quando mesmo numa situação muito tóxica, muito ruim, muito difícil, a pessoa ela não consegue abandonar ou sair. Mas a gente pode pensar que mesmo numa relação que não esteja trazendo tanto prejuízo, também pode haver dependência emocional, fazendo a pessoa dependente viver muito em função da outra pessoa e acarretando um certo sofrimento ou podendo desgastar a relação para essa outra pessoa. Então, para superar essa ideia de dependência emocional, a princípio a gente precisaria pensar na superação dos medos que estão por trás dessa dependência. Eu já vou falar mais detalhadamente sobre eles, mas basicamente a superação vai estar relacionado com a gente melhorar a autoeficácia, a autoestima, o autorrespeito, melhorar e desenvolver habilidades de resolução de problemas e ter mais autocontrole. Antes de falar então quais são esses principais medos e como que a gente pode superá-los, vou falar de dois principais mitos sobre dependência emocional. O primeiro é se o desejo ou a vontade de estar, de ficar com a outra pessoa já caracterizaria uma certa dependência. E nesse caso é importante a gente entender que não é o desejo, a vontade em si de estar ou de ter a outra pessoa que caracteriza a dependência.
dependência? Vai estar muito mais relacionado com a incapacidade de renunciar a esse desejo. Ou seja, você querer é uma coisa, mas você ficar bem quando você não pode ter, é que caracteriza isso ser um desejo e não uma dependência. O outro mito é de que a independência afetiva seria uma indiferença, ou geraria uma indiferença. E não, né? O desapego não é desamor. É apenas uma forma saudável de você se relacionar, mantendo as premissas da tua individualidade e autonomia. Não há necessariamente posse ou controle da outra pessoa. E também não significa que você não goste, não ame, não sinta falta. É muito mais aquela ideia de que você está com o outro porque você quer, não porque você precisa. Bom, então o que está por trás da dependência emocional? Basicamente, a gente poderia resumir dizendo que é uma imaturidade emocional, seja em termos de lidar com as frustrações ou com a incerteza, ou de lidar com a vulnerabilidade de, por exemplo, estar sozinho, ou com a baixa autoestima, que às vezes vai bater na ideia de não se ver tão merecedor de ser amado, ou de estar com alguém, ou de dar certo, seja com essa pessoa ou com outra pessoa, gerando sempre uma certa insegurança. Então vamos detalhar um pouquinho de quais são essas deficiências psicológicas e emocionais. Então vou falar de 4 principais. O primeiro seria então esse aspecto da vulnerabilidade, que levaria então uma dependência por segurança e proteção. Seria na autossuficiência, ou seja, aquela pessoa que teria uma crença sobre si mesma como eu não me basto. O principal medo que estaria atrelado aqui seria do desamparo ou da falta de proteção. E a dependência, então, na relação estaria muito associada em ver a figura do outro como uma fonte de proteção e segurança. Geralmente, a pessoa que funciona com essa deficiência, ela acaba se atraindo pela figura de um parceiro sempre mais firme, mais seguro, mais bem resolvido, mais independente, mais autônomo, que transmite muito essa sensação de alguém que resolve, que cuida. O que em relações disfuncionais pode também beirar para ser uma pessoa muito autoritária e rígida até. O outro aspecto, então, seria o medo do abandono, gerando, então, uma dependência de estabilidade. O déficit que a gente estaria falando aqui seria uma vulnerabilidade em relação ao rompimento afetivo, mais ou menos com a ideia central de que eu não suportaria que a minha relação fracassasse. E o medo, especificamente, seria realmente o abandono, que essa outra pessoa o deixasse, partisse, encontrasse outra pessoa. E aqui isso acaba gerando, então, no comportamento a necessidade, a dependência por sinais de confiabilidade e de permanência. No caso, isso pode transparecer no funcionamento como aquela pessoa que está sempre checando, sempre pedindo, sempre querendo ouvir. Ah, mas você me ama, mas tá tudo bem mesmo? Ou sempre verificando se tem planos para o futuro, se a outra pessoa quer fazer planos e coisas assim. Outra deficiência poderia ser na baixa autoestima. E aqui já estaria muito relacionado então com essa ideia de não sou desejável. O medo consequente dessa avaliação seria do desamor, medo de que o outro não te ame suficientemente. E a dependência nesse caso estaria atrelada à necessidade de demonstrações de afeto e de desejo. Então a pessoa estaria sempre buscando na relação perceber isso do outro. Por fim, a última deficiência estaria relacionada com um baixo autoconceito, bem como uma ideia geral de não tenho valor. Aqui o medo seria da desaprovação, do desprezo. E a dependência seria sempre buscar ser reconhecido, ser admirado de alguma maneira. Nesse caso, isso pode levar a comportamentos muito submissos, de alguém que nunca quer confrontar, nunca quer se posicionar na relação. Então agora que a gente entendeu um pouco dos principais aspectos que podem estar relacionados com o que movimenta a dependência afetiva de uma pessoa dentro da relação, vamos falar de como que a gente poderia trabalhar para prevenir ou melhorar essa dependência, transformando isso então numa autonomia emocional.